nós vamos falar do que aconteceu em relação aos recursos que sumiram do mapa. Em relação aos recursos que foram retirados do sistema e que não fazem falta alguma. Até porque o legislador, o processualista, conseguiu, de alguma forma, abarcar todas as situações anteriores que eram recorríveis em algum modelo, em algum formato, no novo Código de Processo Civil, e é disso que nós vamos falar. Primeiro, na sistemática do Código anterior, toda decisão interlocutória era imediatamente recorrível. Antes de 2005, os mais antigos vão lembrar do que eu estou falando, os mais antigos, você poderia fazer agravo de instrumento contra qualquer decisão. E aí, isso causou uma repulsa nos tribunais de justiça. Eu me lembro que tinha um professor que era desembargador na época, e ele falava assim, não somos mais desembargadores, somos desagravadores. Tamanha era a quantidade de recursos de agravo de instrumento que se interpunha a qualquer tempo, porque a escolha era livre do advogado. Toda decisão interlocutória era recorrível, você poderia escolher fazer agravo retido ou agravo de instrumento, e todo mundo fazia agravo de instrumento porque queria ver logo o seu problema resolvido, e os tribunais de justiça estavam, portanto, obrigados ao julgamento do agravo retido. Em 2005 veio uma reforma que não pegou. A reforma de 2005 dizia o seguinte, olha, a regra agora é do agravo retido. Você tinha que manifestar o seu repúdio à decisão judicial, a sua impugnação à decisão judicial, através de um agravo retido, que ficava retido nos autos, daí o nome, para que depois fosse suscitado como um preliminar de apelação e dele conhecido pelo Tribunal de Justiça no momento do julgamento do recurso de apelação. Mas todas as decisões precluíam, de modo que se você não apresentasse o agravo retido no prazo de 10 dias após a prolação da decisão judicial, você nunca mais poderia discutir aquela questão. Ela efetivamente precluía. Se a decisão fosse proferida numa audiência de instrução e julgamento, você deveria apresentar o agravo na própria audiência, sob pena de não mais poder fazê-lo. Aí veio uma reforma em 2005 dizendo o seguinte, olha, a regra agora é do agravo retido. Você só vai poder fazer agravo de instrumento se você conseguir demonstrar que a sua situação é urgente e que não dá para esperar. E mais, o Tribunal de Justiça tinha o poder de, se você interpusesse um agravo de instrumento e ele entendesse que era caso de agravo retido, ele convertia o agravo de instrumento para agravo retido e essa decisão era irrecorrível. Essa era a história, é a história, né, do cabimento dos recursos contra as decisões interlocutórias. Até que veio o novo Código de Processo Civil e disse o seguinte, vamos acabar com o agravo retido. E, de fato, ele não faz falta nenhuma. Só que o novo Código de Processo Civil, em nome da economia e da celeridade processual, ele foi além. Ele disse assim, eu vou acabar com o agravo retido, eu vou limitar as hipóteses do cabimento do agravo de instrumento, vou criar um rol taxativo, mas, ao mesmo tempo, as decisões interlocutórias não mais precluirão no momento da sua prolação, se você não apresentar nenhum recurso. Mudou o sistema de preclusão do processo. Ele acabou com o agravo retido, ele limitou as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, mas ele alterou completamente o sistema de preclusão das decisões judiciais. De modo que, toda vez que o juiz, hoje, profere uma decisão interlocutória, agravo retido eu sei que não cabe mais. Aí eu preciso ir lá no artigo 1015 do Código de Processo Civil, que traz o rol das decisões agraváveis. Se aquela decisão estiver prevista no 1015, eu tenho a obrigação de interpor o agravo de instrumento, porque essas decisões sim precluem.
Essas decisões sim precluem. Se não tiver no rol do 1015, eu não preciso mais agravar imediatamente, mas eu tenho o direito de impugnar essa decisão, de discordar dessa decisão, de pedir uma reanálise daquela decisão pelo Tribunal de Justiça no momento da apresentação do meu recurso de apelação ou no momento da apresentação das minhas contrarrazões ao recurso de apelação. Aí sim elas precluem. Portanto, nós não temos mais uma preclusão imediata, mas sim uma preclusão diferida. Aquelas questões, elas precisarão ser, nos termos do parágrafo 1º do artigo 1009 do CPC, rediscutidas no momento do recurso de apelação ou no momento das contrarrazões de apelação. Aí vocês poderiam pensar, Tiago, mas por que eu alegaria isso nas contrarrazões de apelação se eu já sou o vencedor? Porque você não sabe qual é o destino do seu recurso de apelação, do recurso de apelação da parte contrária. Portanto, a recorribilidade das decisões interlocutórias apresentada nas contrarrazões de apelação, elas ficam condicionadas ao julgamento do próprio recurso de apelação. Ou seja, se você levar uma invertida no Tribunal de Justiça, aí sim é que o tribunal vai analisar aquilo que você pediu que fosse analisado em relação à decisão interlocutória por ocasião das suas contrarrazões. Se for alguma coisa relacionada a cerceamento de defesa, por exemplo, você pode eventualmente até anular a decisão de primeiro grau e pedir que ela seja reenviada para nova discussão e análise.